tem um outro ponto que eu vou falar agora para vocês que impede a gravidez, que é memórias de aborto, que é um tema que não importa, nesse caso, se esse aborto foi provocado ou ele foi espontâneo. O que conta na questão do aborto é a seguinte: existiu uma energia de não finalização, de inacabamento nesse útero, que fica ali. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma mulher que disse o seguinte: eu tive um aborto, eu tive um aborto faz 1 ano. Já voltei a menstruar, meu ciclo tá regular, tá tudo certo, mas eu não consigo engravidar. E tem muitas mulheres que relatam pra mim exatamente isso. Eu tive um aborto faz 1 ano, faz 2 anos, e depois disso eu nunca mais consegui engravidar. O que há de errado comigo? Há o seguinte: a energia desse aborto ainda está aí. E você precisa liberar essa energia desse aborto, desse útero. Por quê? Porque se existe uma energia em aberto, inacabada, primeiro, ela tá bloqueando a sua energia uterina, o seu poder uterino, certo? Segundo, se ela não for liberada, ela vai apresentar sintomas e doenças com o passar do tempo. Muitas mulheres já me relataram isso. Eu tive um aborto há 2 anos atrás, segui a minha vida, deu tudo certo, porém, 2 anos depois eu apresentei algum mioma no útero, apresentei alguma adenomiose ou alguma endometriose. Por quê? Porque a energia de inacabamento estava ferindo, bloqueando, adoecendo aquele útero. Então, se você já passou por abortos e está com dificuldade de engravidar, você precisa, antes de tentar engravidar novamente, fazer a limpeza uterina com a limpeza dessas energias de abortos, certo? Isso é muito importante e isso muito pouca gente fala. E eu preciso falar isso para vocês, por quê? Porque essas são causas extremamente ocultas para que você não esteja conseguindo engravidar. E aí tem um quarto ponto que tem a ver com abortos, mas não são os abortos seus. São os abortos feitos pela sua ancestralidade, tá? Ó, vocês já estão pegando aqui no ar, é exatamente isso. Inclusive, já aproveitem e deem o like de vocês, porque temos 44 mulheres maravilhosas e só 20 likes, como assim? Aproveitem e deem o like de vocês aí para esse conteúdo chegar a mais mulheres, viu? Então, vocês estão pegando, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês já estão falando: ah, mas a minha mãe fez abortos, minha mãe teve 4 abortos. Ó, isso te afeta? Claro que sim. Vamos pensar da seguinte forma, como eu falo para vocês: as energias que vão passando útero a útero, tá? Então pensa da seguinte forma: quando a sua mãe, para ter tido os abortos, sejam espontâneos ou não, essas energias ficaram no útero dessa mulher e o seu útero tem uma conexão profunda com o útero da sua mãe. Primeiro porque ele foi gerado, o seu próprio útero foi gerado dentro do útero da sua mãe. Então, vocês têm um campo feminino, uterino, muito interligado. Se a sua mãe passou por abortos, isso vai afetar você. Inclusive, tem uma aluna que eu recebi, uma outra aluna diferente dessas duas que eu comentei com vocês, que falou exatamente sobre isso. A gente fez a liberação desses padrões da ancestralidade e foi quando ela engravidou. E foi tão forte a liberação que a gente fez no processo de limpeza uterina que ela engravidou na noite que a gente fez. E ela me mandou depois a fotinho do bebê, tá com quase 2 anos. Então, tenho vários, sou tia de vários aí que fiz parte, que ajudei de alguma forma a possibilitar, né? Mas exatamente por quê? Porque estava oculto essas energias de aborto pendentes no sistema, na consciência familiar dessa mulher. Portanto, quando você faz essa liberação, o que acontece? Você, de novo,
possibilita com que a vida flua da sua ancestralidade até você. E aí você engravida, tá? Vamos lá. Se a minha mãe e minha avó tiveram abortos, posso guardar memórias de aborto? Sim. Por isso que quando a gente faz a limpeza uterina, eu digo para as alunas o seguinte: você não fez aborto. Perfeito. A sua mãe, pelo que você sabe, e aí tem um ponto muito importante, algumas sabem, mas nem todas sabem, tá? Infelizmente, a questão do aborto é um grande tabu familiar, porque traz muita dor, entendeu? Tanto se é espontâneo quanto é provocado. Então, o que acontece? Não é um assunto falado, ele fica no inconsciente familiar, ele fica ali, e depois, em algum momento, você vai sentir que pode ter isso, tá? Eu tive uma outra aluna, eu vou lembrando das histórias das alunas e eu vou trazendo aqui pra vocês, que ela tinha um desconforto muito grande e ela tava com uma sensação, né, de que ela sentia alguma coisa no ventre dela, ela sentia uma coisa, e quando ela foi fazer a limpeza uterina, veio a consciência, veio o insight de que tinha a ver com o aborto que a mãe dela tinha tido. E ela descobriu, e ela não sabia, isso nunca tinha sido falado, e ela foi perguntar para a mãe se existia de fato esse aborto, esse bebê não nascido, essa vida não completamente nascida. E ela descobriu que tinha. E que isso estava trazendo sintomas no útero dela também. Então, vocês entendem que o processo de limpeza uterina, ele não só restaura a saúde, a energia e a saúde uterina, restaura a sua libido e a sexualidade, porque quando você tá com a sua energia uterina potente, você tem libido, você lubrifica, entendeu? Você tem essa região do ventre não como o seu ponto fraco, mas como um ponto fortalecido, porque você está se relacionando com esse ventre e com esse útero. E aí, também a limpeza uterina envolve a liberação dessas memórias. Quais são as memórias que eu tenho falado para vocês? Feridas emocionais, as 5 que nós temos, as 6 principais, perdão. Injustiça, humilhação, rejeição, abandono, injustiça, rejeição, humilhação, abandono e abuso, tá? Que mais? Liberar energias de ex-parceiros, essencial na limpeza uterina, os divórcios energéticos. Liberar filhos e energia de filhos não nascidos. Cássia, nunca cometi um aborto, nunca tive um aborto, mas pode acontecer que a sua família seja como a dessa aluna que eu te falei. Ela não sabia, mas ela sentia que tinha algo errado. E aí ela foi, começou o processo de limpeza uterina e veio à tona essa memória que a mãe tinha cometido. Mais ainda das nossas avós. Sabe por quê? Bom, vocês devem saber, né? Antigamente, as mulheres, elas cometiam e elas tinham muitos abortos porque elas não queriam ter tantos filhos, né? Elas não queriam ter tantos filhos. A minha mãe conta histórias, por exemplo, da minha avó, que a minha avó teve 5 filhas nascidas, tá? E uma adotiva. Mas, entre essas filhas todas, de 3 em 3 anos ela tinha uma gravidez. Entre essas 5 filhas nascidas, ela fez vários abortos provocados. E a minha mãe disse que a lembrança que ela tem de infância da mãe dela é justamente essa, dela sendo levada para o hospital do sangue, desmaiando, etc. Ou seja, foram muitos abortos cometidos pela minha avó nesse caso. E muitas das nossas avós sabiam essas receitinhas, essas coisas para fazer esses abortos. Tudo bem. A questão, isso faz parte da nossa história como mulheres. A contracepção é muito recente, gente. A pílula anticoncepcional começou nos anos 60. Foi o ápice da libertação do feminino. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente também está questionando o quanto a pílula é libertadora ou não, certo? Mas isso é assunto para outro momento. Mas elas não tinham acesso ao anticoncepcional. Então, muitas vezes o aborto era um recurso.
Só que isso ficou impregnado nas memórias uterinas transgeracionais, entre gerações. Então, isso significa que praticamente 100% de nós mulheres precisa fazer também a limpeza de abortos do seu campo de limpeza uterina, tá? Por isso que é algo que eu incentivo todas as mulheres a fazerem, mesmo que não tenham feito, porque essas memórias podem estar aí afetando a sua vida como um todo. E aqui é muito interessante, né? Tem algumas que relatam coisas do tipo assim: eu tenho. Eu tenho dificuldade para engravidar, eu tenho dificuldade de dar continuidade para as coisas, eu não finalizo tudo que eu começo. Ou seja, tem essa energia de inacabamento em toda a sua vida, entendeu? E isso pode também estar relacionado à energia de abortos, certo? Então, repetindo aqui para vocês não até anotarem, sabe? E o quanto nesse processo de limpeza uterina a gente faz todos esses pontos, a gente passa por todos esses pontos. A gente faz, dá o seu likezinho, o seu joinha, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que diariamente a gente libera.